Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu vou falar um pouco sobre uma excentricidade, um hábito que pode nos parecer um tanto quanto incomum, cultivado pelo filósofo italiano Florentino Maquiavel, considerado o pai do pensamento político moderno, da filosofia política moderna. Ele, Maquiavel, tinha um hábito que, num primeiro momento, poderia causar um certo estranhamento, mas este hábito ilustrava um elemento muito importante na vida deste filósofo. Eu falarei sobre este hábito neste vídeo, mas antes quero te convidar para se inscrever em nosso canal, se é que já não o fez, ajudar-nos a divulgá-lo, a levá-lo a uma quantidade cada vez maior de pessoas que se interessam pelos temas aqui abordados, aqui trazidos. Portanto, se inscreva, deixe seu like ao final deste vídeo e divulgue este espaço para que nós possamos levar cada vez mais adiante as reflexões aqui trazidas. Bem, numa carta, e Maquiavel escreveu algumas dezenas, numa carta que é quase um bilhete endereçado a um amigo seu, embaixador, chamado Francesco Vettori, embaixador e que trabalhou com Maquiavel numa missão diplomática. Numa carta que Maquiavel endereçou a este seu amigo Francesco Vettori em 10 de dezembro de 1513, e lembrando, neste ano, Maquiavel, no começo, na primeira metade deste ano, 1513, Maquiavel havia sido solto da prisão, ele que estava preso devido às suas querelas políticas com os Médici, com a família dos Médici. Neste ano, 1513, Maquiavel foi solto, foi libertado da prisão, porém proibido de desempenhar qualquer atividade pública, proibido de desempenhar qualquer atividade política. Em dezembro deste ano, 1513, Maquiavel, no exílio em San Casciano, escreve uma carta a Francesco Vettori, na qual ele descreve o seu cotidiano. Ele narra um pouco de sua vida, da rotina que ele levava lá em San Casciano. Uma rotina extremamente provinciana. E para Maquiavel, algo bastante difícil, haja vista que ele foi uma figura politicamente muito engajada, quase que um revolucionário, para nos valermos de um conceito moderno, de um conceito mais recente, quase que um revolucionário, chegando inclusive a pôr as mãos às armas para fazer valer seus ideais políticos. Agora proibido de desempenhar qualquer atividade pública, qualquer atividade política, Maquiavel leva uma vida extremamente simples, uma vida extremamente... Ele tem uma rotina extremamente provinciana.
uma rotina extremamente modesta. Ora, ele vai dizer a Francesco Vettori que acorda muito cedo e logo vai caçar tordos, né? Ele vai caçar pássaros, sabiás. Tordos são mesmo que sabiás, né? Acorda cedo e logo vai caçar tordos. E aqui nós temos um Maquiavel, diríamos hoje, né? Maquiavel politicamente, aliás, ecologicamente incorreto, né? Porque caça passarinhos, né? Uma prática diferente da relação que Pitágoras tinha com os pássaros, né? Pitágoras, diferentemente de Maquiavel, comprava pássaros engaiolados para soltá-los, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no qual eu falo sobre este Pitágoras mais naturalista, este Pitágoras, diríamos hoje, ecologicamente engajado, que parece ser um oposto de Maquiavel. Este acorda cedo para caçar sabiás. Depois vai para o bosque, o seu bosque. Uma propriedade privada que ele tinha e da qual ele tirava o seu sustento. E como? Derrubando árvores para vender a madeira. Era este o meio de sustento de Maquiavel. Este era o meio através do qual Maquiavel se mantinha. Ele tinha uma pequena propriedade, um pequeno bosque, no qual ele se provia de lenha, de madeira para o comércio. Mais uma imagem, né, de um Maquiavel, diríamos hoje, ecologicamente incorreto, né? Um Maquiavel que distou um pouco das nossas pautas mais sustentáveis, né? Das nossas pautas mais ambientais, né? Esse Maquiavel derruba árvores, tira-lhes a madeira e as comercializa. Ora, enquanto observa, enquanto acompanha os lenhadores fazendo este trabalho em seu bosque, ele, Maquiavel, vai trocando com eles algumas ideias e observando-os, acompanhando as suas inquietações, suas imaginações, enfim, é um Maquiavel, um filósofo que gosta de se inteirar da vida de pessoas simples, de pessoas comuns, é um observador do comportamento humano, é uma figura sensível às inquietações humanas. Depois, Maquiavel vai à fonte, ali também ele caça um pouco mais e, diz ele, sempre levando à mão um livro. Ora, uma obra de um Dante Alighieri, que Maquiavel cultivava, que Maquiavel gostava, ora a obra de outro literato, outro poeta cultivado, admirado por Dante, Petrarca. Quando não tinha em mãos um Dante, um Petrarca, ele se satisfazia com poetas menores. Um Ovídio, por exemplo, nas palavras do próprio Maquiavel. Um Ovídio lhe satisfazia na ausência de um Dante ou de um Petrarca. Veja, e aqui nós temos uma imagem interessante para onde este homem levava
carregava em suas mãos um livro, um companheiro de viagem, um poeta. Ele fazia de um Dante ou de um Petrarca um de seus amigos de caminhada, amigos de passeio, na fonte onde ele se detinha por algum tempo e naquele ambiente extremamente idílico se deleitava com a leitura destes poemas. Eis aqui uma boa prática, um bom exemplo. Ora, para onde formos, que levemos também estes nossos companheiros de viagem. Eles nos ajudam muito nos momentos de solidão, eles nos ajudam muito nos momentos de retiro, nos momentos em que talvez não a ociosidade, como no caso de Maquiavel, mas talvez algumas imposições cotidianas sejam amenizadas por meio da leitura de um grande poeta, de um grande literato, de um grande filósofo. Maquiavel sempre carregava um poeta, um livro às mãos. Quando saía da fonte, ele passava na hospedaria e lá novamente procurava se interagir com as pessoas que por lá passavam. E sempre querendo notícias, saber de notícias, que essas pessoas que passavam pela hospedaria traziam de suas terras. Ora, é um homem que se interessa pelas notícias do mundo, é um homem que se interessa pelas notícias de terras distantes, de terras longínquas. À noite, Maquiavel voltava, ao final da tarde, Maquiavel voltava para a sua casa, jantava e depois ia novamente à hospedaria. Lá jogava um pouco de crica com pessoas que por ali se encontravam e depois retornava para o seu lar. E aí Maquiavel cultivava este hábito que nos parece um tanto quanto incomum, um tanto quanto excêntrico, inusual, mas que tem um sentido, um significado extremamente rico e inspirador. Chegando da hospedaria à noite, Maquiavel ia para o seu escritório. Lá ele tirava as roupas surradas do dia, as roupas empoeiradas, as roupas marcadas de lama, quase que andrajos, e colocava roupas de gala, roupas cerimoniais, e colocava vestimentas da corte, ou seja, ele se trajava como um nobre. E para fazer o quê? Professor, de repente você já pode estar me perguntando, simplesmente, e muitas aspas neste simplesmente para ler. E ler quem? Os grandes clássicos. Para ler os grandes escritores da humanidade, para ler os grandes filósofos e historiadores. Ora, Maquiavel vai dizer que
ao entrar em seu escritório, se despir dos andrajos, das roupas surradas do cotidiano e se vestir com a roupa, a indumentária de gala, a indumentária de corte, ele não se envergonhava em entrar num diálogo com esses grandes autores que no plano físico já não mais existiam, que no plano físico jaziam tombados. Entretanto, no plano espiritual, no plano das ideias, eram indivíduos extremamente vivos. Ora, Maquiavel punha roupas de corte para dialogar com esses grandes pensadores, com estes grandes filósofos e historiadores, e ficava em sua companhia ao longo de 4 horas, e vai dizer-nos Maquiavel, nestas 4 horas nada o aborrecia, nestas 4 horas ele não temia a morte, nestas 4 horas ele nutria a sua alma do alimento para o qual ele havia sido destinado. Nestas 4 horas, Maquiavel era um homem extremamente feliz. Ele mergulhava no diálogo, na leitura na leitura dos grandes clássicos. Ora, a lição que Maquiavel nos deixa é justamente esta. Por mais que não sintamos a necessidade de portarmos roupas de gala para a leitura, entretanto, tenhamos este momento como sendo de uma solenidade, de uma sublimidade, de uma relevância e importância ímpar, singular, única. Porque ao lermos os clássicos, estamos entrando em contato com as ideias que estão na base do progresso da humanidade, estão na base do desenvolvimento da humanidade, estão na base dos avanços científicos, tecnológicos, filosóficos da humanidade. Ora, para Maquiavel, aquele ato de leitura, aquele diálogo, exigia o mais polido dos formalismos, exigia a envergadura da mais bela roupa, da mais solene vestimenta. Por quê? Porque naquele momento Maquiavel entrava em diálogo, entrava em contato com as grandes mentes, os grandes intelectos, aqueles indivíduos que lançaram a seu modo luz para que diante dos homens fosse cada vez mais fossem cada vez mais iluminados os seus horizontes, os caminhos que os levariam ao progresso. Ora, naquele diálogo, Maquiavel via como que num espelho sua alma completamente despida e nua, porque, dentre outras coisas, os clássicos possuem a prerrogativa de conhecer profundamente a alma humana e descrevê-la com a minúcia, os detalhes e a riqueza que nenhum outro indivíduo
é capaz de fazer. Ora, naquele diálogo, dada a solenidade, a grandeza daquele momento, Maquiavel não se envergonhava de colocar as mais solenes vestimentas e adentrar nesse salão, adentrar nesse salão, melhor dizendo, adentrar nesta corte onde habitam os grandes gênios da humanidade. Eis aí uma bela lição. Eis aí um belo exemplo. Que nós possamos, à semelhança de Maquiavel, conservarmos, cultivarmos toda a reverência possível, todo o respeito, todo o carinho, toda a polidez que merecem estes grandes intelectuais, estes grandes pensadores, estes grandes escritores, pois, repito, a eles nós devemos muito em termos de progresso e desenvolvimento. Ora, por meio deles, nós continuamos a construir conhecimento e este deve ser um momento solene, sagrado, um ritual sublime e maravilhoso que merece do indivíduo todo o respeito possível. Ora, quem cultiva isso e nos ensina foi também um político, foi também uma figura de Estado, foi também uma figura politicamente engajada. Lamentamos que os nossos políticos, em sua maioria, não tenham, pelo conhecimento, pela ciência, o mesmo respeito e a reverência de um Maquiavel. Grande abraço e até a próxima.